E olha, eu havia dito aqui hoje que o Morning Show tá mais do que movimentado. Agora a gente vai falar com um cara que já defendeu o presidente da República, governadores, ministros, parlamentares, empreiteiras, banqueiros e empresários. Tá aqui com a gente o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso e conhecido Cacai. Tudo bem, Cacai? Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme falar com você, falar com o pessoal da Jovem Pan, é sempre uma alegria para mim. Muito bem, Cacai, primeira pergunta aqui da nossa bancada do Vini. Vai lá, Vini. Cacai, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar já de uma maneira um pouco quente aqui a nossa entrevista, porque a gente marcou nessa entrevista com você ontem e hoje nós fomos surpreendidos aí com uma declaração do dono do site Terça Livre, o Alan dos Santos, que está investigado no inquérito das fake news, e ontem ele participou de uma live com a deputada federal Bia Kicis, e ele falou isso aqui, ó. Vamos ver o vídeo. Então, quero dizer aqui para todos, se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília, do Cacai, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do Alexandre. Não tem como vir de outra pessoa. Então, estou sim colocando minha vida em risco dando essa informação, porque eu tenho essa informação e estou aqui transmitindo para vocês. Ô Cacai, que história é essa que o Alan dos Santos está falando aí? Você está perseguindo ele, está colocando a vida dele em risco. Explica melhor essa história para gente. Vinícius, primeiro uma alegria enorme falar com vocês. Eu, na verdade, não sabia quem era esse Alan dos Santos. Depois que me mandaram isso pela manhã, eu achei que era alguma brincadeira e tal. Aí, quando eu fui ver, a Embaixada da China, a Embaixada da Coreia do Norte, 2 ministros supremos. Quer dizer, isso aí é o esgoto, é o submundo. Vários amigos meus, eu sou advogado criminal, entraram em contato para processar esse cidadão. É claro que eu não vou dar esse prestígio a ele. É uma história tão teratológica, tão realmente assim. É triste ver essas fake news. O que eu fiquei espantado foi saber que isso se deu numa live com uma deputada federal. Essa Bia Kicis, inclusive, é minha contemporânea de faculdade. Talvez ela seja um pouco mais velha, pelo menos parece ser. Mas eu fiquei espantado de ver isso, porque como é que uma deputada federal usa o prestígio que o parlamento tem para poder vir com uma história que é absolutamente ridícula? Não tem muito como responder. Quer dizer, você imagina o que é um cidadão, até onde sei, eu vi pela manhã hoje que ele já teve busca e apreensão, ele mesmo fala que teve, está sendo investigado pelo Supremo. Nós temos que saber quem financia esses grupos. Isso é que interessa. Agora, primeiro, eu não sou nem do PT, ele é tão desinformado, eu nunca tive filiação partidária, realmente advoguei para muita gente, né? Advoguei para mais de 90 governadores, eu sou advogado criminal. No governo Fernando Henrique eu tive 17 ministros que foram meus clientes, no governo Lula e Dilma só 13, quer dizer, eu ainda perdi um pouco de cliente aí nesse governo do PT. Mas a questão não é essa, a questão é a gravidade, do meu ponto de vista, de uma deputada federal usar o prestígio da Câmara para conversar com um cidadão que é absolutamente insano. Eu não sei nem quem é esse cidadão. E vou ser sincero, não irei atrás. Eu prefiro me recorrer de Mário Quintana quando diz eles passarão, eu passarinho. Não dá para dar resposta e credibilidade a um cidadão desse nível. Isso aí são as pessoas que vivem no submundo. Ora, sobre o anonimato, que tem essa mídia social terrível. Nós temos que discutir a questão das fake news. Veja bem, eu sou um defensor empedernido da liberdade de expressão, é óbvio, mas nenhum direito é absoluto. O cidadão que fala uma coisa dessa tem que ser responsabilizado, porque nós temos que saber, por isso que esse inquérito do Supremo é um inquérito tão importante, nós temos que saber quem é que está por trás. Ele fala em 2 ministros do Supremo como se estivesse ameaçando de morte. Ele não sei, eu não o conheço, não sei nem muito o que esse cidadão faz, ele fala que está fora do Brasil, parece-me que foragido, preocupado. Quer dizer, certamente, ou ele é um inimputável, para falar umas loucuras dessa, ou ele está a serviço desse gabinete do ódio, que, sinceramente, ele está conseguindo, mais uma vez, um destaque imerecido, porque ele merece o desprezo absoluto. Assim é que eu trato
pessoas desse nível. Ô, Cacai, deixa eu te fazer uma pergunta, tô na dúvida aqui, né? Nós temos visto aqui no Brasil essa ação do ministro Alexandre de Moraes bloqueando, né, cancelando algumas contas dos bolsonaristas no Twitter e em outras redes sociais, né? Mas eu fico pensando aqui, Cacai, eu queria que você me esclarecesse. Esses bolsonaristas estão sendo investigados ainda, né? Não tem nenhum tipo de sentença, nada que ateste qualquer tipo de ilegalidade que eles tenham cometidos, e eu acho que essa ação do ministro Alexandre de Moraes é demasiadamente autoritária, na minha opinião. Mas sabe uma coisa que eu estou pensando, Cacai, eu queria que você me ajudasse a esclarecer. O Lula, lembra do Lula, Cacai? O Lula da cadeia tuitava. Vou repetir, o Lula da cadeia tuitava. Você acha isso normal, Cacai? Você bloquear contas de pessoas físicas que nem foram julgadas ainda, e o cara que cometeu crimes, atestados, já julgados, preso, tuitando. Isso é normal, Cacai? Não, evidentemente que não é normal que uma pessoa no Brasil, que é proibido entrar telefone nas cadeias, que ele use o Twitter. Ele pode até alguém passar mensagem para os advogados, ou seja, para quem eu desconhecia, eu não acompanhei a esse ponto de saber que ele tuitava. Eu não tenho Twitter, eu só uso o WhatsApp. Tuitava bastante, inclusive, era ativo nas redes sociais. Por isso que eu estou falando, Cacai, isso é uma vergonha, nós não podemos achar isso normal. Certamente ele deveria usar pessoas para passar, porque se ele tinha um telefone dentro do presídio, é claro que é uma irregularidade gritante, né? Agora, esse inquérito do Supremo Tribunal, eu sou favorável a esse inquérito desde o início. Ainda ontem eu conversava sobre isso. A liberdade de expressão, evidentemente, é um dos requisitos e uma das balizas do Estado Democrático de Direito. A pessoa pode falar o que quiser, escrever o que quiser. Cada um sabe a dor e a delícia do que escreve e fala. Tem apenas que ser responsabilizado. O que eu acho que esse inquérito... Eu não conheço o inquérito, eu não sou advogado nele. Mas o que eu penso é que a importância de saber quem está financiando esses grupos. Esses grupos, evidentemente, não são grupos que estão aleatoriamente se manifestando, não. Existe e quem financiava o Twitter do Lula, Cacai? Eu não tenho. Era o povo brasileiro que financiava o Twitter do Lula? Eu não entendo a sua agressividade, eu tô te dizendo. Não é agressividade, é porque são dois pesos e duas medidas, Cacai, esse é o problema, entendeu? Você fez uma pergunta, eu estou tentando responder. Eu sequer sabia que ele tinha um Twitter, eu não tenho Twitter, eu não sigo absolutamente nenhum Twitter. Se ele tinha um telefone dentro do presídio, é irregular. Se ele passava mensagem para alguém twittar, não tem absolutamente nenhum problema em relação a isso. Voltando ao inquérito da fake news, para mim, são dois inquéritos. Tem um primeiro, que foi aberto, que é aquele inquérito que o Supremo, por 10-1, considerou legal e constitucional, e tem um outro que foi a pedido do doutor Aras para exatamente saber quem é que financia. Por que é importante isso? As informações que nós temos via jornal, repito, não sou advogado lá, é que caiu consideravelmente esse grupo que fazia esses financiamentos autoritários. Por exemplo, esse senhor que hoje falou essa insanidade aí numa live com uma deputada federal, certamente ele tem atrás dele algum tipo de financiamento. Por que ele diria que a China, a Embaixada da China, a Embaixada da Coreia do Norte, estaria... Eu nem sei quem é esse cidadão, não repito. Embora esteja sendo incensado por vários advogados para tomar providência, não tomarei nenhuma providência porque ele não merece. Essa é a minha visão. Adrilho Jorge. Perdão, conclua, Cacai. Eu acho que a investigação... eu ontem tive algumas informações interessantes da repercussão desse inquérito, inclusive fora do Brasil. Você deve ter notado e deve ter lido, certamente é mais informado do que eu só tenho esse acesso ao WhatsApp, não acompanho grupos fora do WhatsApp. Algumas empresas grandes começaram, inclusive, a não financiar mais, a não apostar em determinadas plataformas, como Facebook e tal, exatamente por causa das fake news. Então, quando você tem uma agressiva campanha que é enfrentado pelo Poder Judiciário, eu elogio esse enfrentamento. E soube que esses grupos que deixaram de financiar, inclusive citam exatamente o trabalho institucional
do Poder Judiciário nesse enfrentamento. Okay. Olha, fake news, ela não interessa a ninguém. Ela não interessa, evidentemente, sequer e muito menos ao Estado Democrático de Direito. Adriles. Há uma imprecisão gigantesca na conceituação do que seja fake news. A meu ver, fake news em geral, quem decide o que é fake news, seja da imprensa, da mídia, de uma pessoa física, jurídica, é o leitor, é aquela pessoa que vai depender se aquilo é verdade ou não. Há uma série de fake news perpetradas, inclusive, pela grande mídia. Há fake news perpetradas por advogados, por juristas, por qualquer pessoa. Se alguém financia alguém, e esse alguém pode estar dizendo uma opinião que seja uma verdade, ou uma verdade inadequada para algum outro grupo, aí quem decide é a pessoa que está lendo aqui. Agora, é muito temerário um Supremo Tribunal Federal que se julga, que se coloca no lugar da vítima, a vítima querer julgar aquele seu potencial agressor ou ofensor. Você sabe muito bem disso, que juridicamente isso é impensável. Esse inquérito é ilegal desde a sua base, desde a origem. E mais, ele faz perseguições diretas a grupos especificamente ligados de apoio ao presidente, especificamente conservadores, sendo que isso que se chama fake news ou discurso de ódio também é perpetrado. O Paulo Matias já deu exemplos aqui do próprio Lula, de pessoas ligadas ao PT ou à esquerda, e nada acontece às pessoas. E já há, no devido processo legal, processos contra, se você se sente intimidado ou agredido na sua honra, processo por difamação, calúnia, mentira, injúria. Ou seja, como é que você defende um processo tão absurdamente ilegal? Eu queria saber qual é o conceito difuso da fake news e se um juiz pode atribuir a quem ele bem entender que queira perseguir, prender, como é o caso que está acontecendo. Ou seja, é completamente ilegal, né, Cacai? Não, eu discordo de você. O Supremo Tribunal, por 10-1, considerou legal e numérico, então, o valor? Como é que é? É simplesmente pela maioria que se concebe uma teoria nesse sentido? Olha, no Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário tem o direito de errar por último. Infelizmente, é assim que funciona. Nós temos 3 poderes que são independentes, que deveriam ser mais harmônicos, e quem diz sobre a legalidade ou ilegalidade é a Constituição, e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal. E quem vigia, esse é o primeiro ponto. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Alexandre de Moraes, como é o relator do caso, está emitindo uma série de medidas, ele não deverá participar do julgamento, se julgamento tiver. Eu sou favorável ao juiz de garantias, é a grande mudança do processo penal brasileiro, que infelizmente está suspensa por uma decisão do Supremo. O ministro Fux deu uma liminar suspendendo, porque no juiz de garantias, o juiz que toma essas medidas cautelares, no caso específico, o ministro Alexandre de Moraes, ele não deve participar do julgamento. O juiz de garantias é um instrumento, do meu ponto de vista, de regular garantia do processo penal. Mas, a gente já tem 4 instâncias de julgamento. O juiz de garantia seria a 5ª. Você não acha um pouco demais? Não. Acho que você não sabe o que é juiz de garantia. O juiz de garantia não é uma instância de julgamento. Não, o juiz de garantias, na verdade, não é nem previsto para o Supremo. É na primeira instância que é a previsão. Eu é que acho que ele deve ser nada. Eu é que entendo que o ministro Alexandre não deve participar do julgamento. O juiz de garantia não é uma instância de julgamento. O juiz de garantias é na primeira instância. Um obstáculo, Cacai. Mas tudo bem, vai lá. Não, é uma ideia garantista que o mundo inteiro aplaude. O Brasil é porque, infelizmente, não tinha... impunidade, né, Cacai? A gente já tem 4 instâncias para um cara ser condenado. Não tem nada. Se você tiver dinheiro, você pode postergar a sua condenação daqui 20 anos. Aí é difícil. Você divide a primeira instância. Mas vamos lá. É extremamente difícil discutir quando você não tem a menor noção do que você está falando. Desculpa. O juiz de garantia não é uma instância. Você está dizendo uma coisa que é completamente... Cacai, a pergunta agora é do Joel Pinheiro. É difícil. Nós estamos com um probleminha de áudio no Joel Pinheiro. Joel, fala aí. Não, nós não estamos ouvindo o Joel. Vou passar para o Alan Gani, em seguida fala o Joel. Cacai, imagine que você tivesse um cliente que teve uma acusação genérica. Corrupção, mas sem especificar o fato. Fake news sem especificar o fato. Além disso, você teria dificuldade como advogado de acessar os autos. Por fim, o acusador
quem está investigando e acusando seria o julgador. Não talvez diretamente, mas por corporativismo, né? Talvez os pares ali do Alexandre de Moraes. Qual que é a tua visão diante dos fatos que eu coloquei desse inquérito do Supremo? Em primeiro lugar, se o advogado não está tendo acesso, eu vi uma nota do gabinete do ministro Alexandre dizendo que estão tendo acesso. Se não Mas tem, é um absurdo. no início eu estava tendo dificuldade. Ele tem o direito, inclusive, de se socorrer da ordem dos advogados. A OAB certamente tomaria providência. Eu repito, eu não conheço esse inquérito, mas eu posso lhe responder. Obviamente tem que ter acesso imediato e pleno. Segundo ponto, eu sou contrário, já disse isso na resposta anterior, à participação do Alexandre no julgamento, porque, evidentemente, eu defendo o direito do juiz de garantias, aquele que toma as atitudes. Cacai, mas não pode ter corporativismo aí, mesmo que ele não participe? Olha, se você partir do pressuposto de que o Supremo Tribunal está sendo corporativista, então nós temos que tornar os ministros do Supremo suspeitos. Então, eu prefiro partir do pressuposto. Veja bem, eu sou advogado, tenho uma visão garantista do processo. É impossível que o advogado não tenha acesso pleno à acusação. A acusação tem que ser claramente precisa. Eu repito, eu não conheço o inquérito e ainda não há uma acusação formalizada. E não há um fato preciso nesse caso, né? Não há nem que eu saiba, não existe sequer uma acusação formalizada. O que existe é uma investigação. As informações que eu tenho é que, pela imprensa, não somente, é que depois de algumas medidas que foram tomadas, diminuiu sensivelmente o grau de agressividade desse grupo. O colega anterior estava dizendo, o conceito de fake news, eu tenho dificuldade muitas vezes, eu acho que a liberdade de expressão tem que ser posta. Agora, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que falam. Agora, esse senhor que postou ontem um negócio aí, esqueci o nome dele agora, lá junto com a deputada Bia Kiss, ele fala que eu tenho em casa uma máquina de fazer gravações para gravar o Palácio do Planalto, uma história rocambolesca. Isso é um fake news, isso é uma mentira. E depois fala que eu estou junto da embaixada chinesa, mais a embaixada da Coreia. Cacai, a pergunta agora é do Joel Pinheiro. Agora sim, áudio funcionando. Bom dia, Cacai. Eu queria desviar um pouco nossa conversa dessa live lamentável que a gente viu, desse Alan dos Santos com a deputada Bia Kicis, para uma outra live, a live do Augusto Aras, o PGR, em que, salvo engano, o senhor participou também, e na qual ele deu declarações muito fortes sobre a Lava Jato e sobre o futuro da investigação de corrupção no Brasil. Falando como cidadãos, a gente observa o decurso aí do Brasil nos últimos anos, tantas coisas ruins, mas se teve uma coisa que funcionou, foi o combate à corrupção. A gente viu esquemas reais sendo investigados e os seus culpados de colarinho branco punidos, empreiteiros, banqueiros, políticos. Isso tudo está em risco agora. Eu queria que o senhor, então, comentasse qual a sua visão desse processo. Eu imagino que o senhor, como muito mais garantista, vai ter uma outra visão, mas mesmo assim, como cidadão, foi importante para o Brasil condenar os corruptos. Se a Lava Jato não tivesse acontecido, não teríamos nada disso. Está tudo isso em risco agora? Olha, eu sou um crítico dos excessos da Lava Jato, mas todas as vezes que eu escrevo sobre isso, eu tenho falado sobre isso nos últimos 5 anos, eu começo dizendo e elogiando as grandes vantagens que a operação trouxe. Hoje eu escrevi um texto no Poder 360, que está acessível a todos que quiserem ler, onde eu começo dizendo assim, eu debati a Lava Jato no Brasil inteiro. Eu não permito, Joel, que procurador algum, que juiz algum, ou que Ministério Público e a Polícia Federal venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer um que está nos ouvindo. Eu escrevi um artigo na Folha, Que País Queremos, em 2017, exatamente isso. Eu quero esse combate dentro dos limites e garantias constitucionais. Acho que a operação foi e é importantíssima. É claro, o que eu critico, e sou um ferrenho realmente crítico, são os excessos dessa operação. Os excessos, do meu ponto de vista, até porque foram insensados, esse grupo de Curitiba foi insensado de tal forma pela mídia que se tornou um poder acima do poder. Ninguém está acima da lei. Esse é o título, inclusive, do meu artigo de hoje. Todo mundo pode ser investigado, todos, inclusive aqueles que cometeram excesso. Então,
foi importantíssimo. Quando aquele diretor da Petrobras, que era do 3º ou 4º escalão, se apresentou para fazer uma delação devolvendo 150 milhões, todo mundo ficou perplexo. E é claro que então tinha uma corrupção posta. Você imagina um fato desse choca o mundo inteiro. Agora, eu continuo prestando as mesmas declarações e defendendo a necessidade de ter investigações que continuem, mas dentro do devido processo legal. Por exemplo, por que agora, quando o procurador... Para finalizar, Cacai. E vou finalizar. Por que o procurador da República quer ter acesso a documentos, 50 mil documentos, segundo ele disse? Eu fiquei perplexo com as declarações dele, fortíssimas. Tem que ser investigado. Ele fala que a lista tríplice foi fraudada. Isso tem que ser investigado. Ninguém está acima da lei. O refrão que a Lava Jato usava serve para eles. Por que eles estão tão preocupados? Porque eles sabem o que fizeram no verão passado. Eu vou querer que eles tenham os mesmos direitos que eu sempre defendi. A ampla defesa, o devido processo legal, se forem condenados, que tenham direito à presunção de inocência. Claro, assim é que se vive uma democracia. Ok, deixa eu te agradecer, Cacai, pela sua entrevista aqui no Morning Show, viu? Muito obrigado. Desculpa o tempo corrido aí, é que nosso programa acabou. Valeu, viu? Sem problema. Alegria enorme falar com vocês. Um abraço. Obrigado, Cacai.